Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai começar então a nossa capa de liquidificador. Eu espero que vocês gostem do vídeo, do nosso trabalho de hoje. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar uma curtida aí no vídeo. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa capa de liquidificador. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa capa de liquidificador. Então, como base, a gente está usando a nossa linha branca da Anne. E vamos iniciar aqui, então, fazendo 8 correntinhas. Então, aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou fechar aqui na minha primeira correntinha de início, com um ponto baixo, perdão, um ponto baixíssimo. E vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e vou fazer aqui agora 24 pontos altos. Então, aqui, 2, 3, 4, 5. Eu vou terminar aqui, então, os meus 24 pontos altos e volto com vocês. Então, eu já fiz aqui os meus 24 pontos altos aqui. E vou fechar, então, essa volta com um ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira correntinha. Vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto sobre o meu próximo ponto alto aqui de base. Então, vai ficar assim. No próximo ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. Então, já tenho 4. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu próximo ponto alto de base e vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E vou repetir. Essa é a repetição dessa volta, então, de número 2. 4 pontos altos e 3 correntinhas. Eu volto com vocês, então, no final dessa volta de número 2. Então, aqui a nossa segunda volta vai ficar assim. Eu já cheguei aqui, então, no finalzinho dela e vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui nas nossas correntinhas de início e na terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou iniciar agora a nossa terceira volta. Então, o início agora da nossa terceira volta, vamos levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e no meu próximo ponto alto aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma laçada na agulha e no meu próximo ponto alto, um ponto alto. Então, a gente fica com 4 pontos altos sobre os 4 pontos altos de base. 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e venho aqui na primeira, na segunda correntinha de base e faço um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e no meu ponto alto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Até completar os 4 pontos altos aqui de base, um ponto alto para cada um ponto alto de base. E a gente vai ficar com 4 pontos altos sobre os 4 de base. E vamos continuar a repetição dessa volta de número 3, é essa, e eu volto com vocês, então, no finalzinho dessa volta de número 3. Então, já estou finalizando aqui a minha terceira volta, e para finalizar aqui, então, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui e vou contar 1, 2, na terceira correntinha de início, eu vou fechar com um ponto baixíssimo.
Vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha e um ponto alto para cada um ponto alto de base dos nossos 4 pontos altos aqui. Então, 3, mais um aqui, 4. Então, essa é a nossa quarta volta. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha. Venho aqui na primeira, segunda correntinha de base e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, pulo aqui meu ponto alto de base e conto aqui a primeira, na segunda correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui no meu próximo bloquinho de 4 pontos altos e neles eu vou fazer um ponto alto para cada um ponto alto de base. Então, a gente ficou com 4 pontos altos, e nessa volta de número 4, a gente vai ficar com 3 quadradinhos aqui, de correntinhas e pontos altos. Então, eu volto com vocês no final dessa volta de número 4. Eu já cheguei aqui, então, no finalzinho da minha quarta volta, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nas nossas correntinhas de início, primeira, segunda, na terceira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo a quarta volta e vamos iniciar a de número 5. Então, uma, duas, três correntinhas. Esse é o início da nossa volta de número 5. 2, 3 e 4 pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, primeira, na segunda correntinha de base, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E eu continuo, então, fazendo aqui 3 correntinhas, primeira, segunda, na segunda correntinha aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, pulo o ponto alto de base, na primeira, na segunda correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho nos meus pontos altos de base, no bloquinho de 4 pontos altos, e vou fazer um ponto alto para cada um ponto alto de base. E fico com 4 pontos altos. Então, essa, pessoal, é a repetição da nossa volta de número 5. Aqui na volta de número 5, a gente vai ficar com 4 quadradinhos aqui, separando aqui os nossos bloquinhos de 4 pontos altos. Eu volto com vocês, então, no finalzinho dessa volta de número 5. Então, já cheguei aqui no finalzinho da minha quinta volta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta volta. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na primeira, segunda, terceira correntinha de base de início da nossa quinta volta e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui agora e vou levantar uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e no meu ponto alto de base aqui, vou fazer um ponto alto, no terceiro mais um ponto alto e no quarto mais um ponto alto. Então, esse é o início da nossa sexta volta. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui nas minhas correntinhas de base, primeira, segunda correntinha de base, e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, pulo aqui meu ponto alto de base e venho aqui, primeira, na segunda correntinha de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, pulo o ponto alto de base e venho na segunda correntinha de base aqui e faço mais um ponto alto. Primeira, segunda, terceira, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha. Pulo o ponto alto de base, primeira, na segunda correntinha aqui de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, mais um ponto alto.
Então, esse é o início da nossa sexta volta. Faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e já venho aqui pro meu bloquinho aqui de 4 pontos altos aqui e já vou fazer um ponto alto sobre o meu ponto alto de base. E no segundo, mais um ponto alto. No terceiro, mais um ponto alto. E no quarto, mais um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, primeira, segunda correntinha de base, mais um ponto alto. Então, pessoal, essa é a repetição da volta de número 6. Eu volto com vocês, então, no finalzinho dela. Vamos iniciar aqui, então, o finalzinho da nossa sexta volta. Eu já estou aqui com uma correntinha pronta, vou fazer aqui duas e três correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui, pulo o ponto alto de base, pulo a primeira correntinha e venho na segunda correntinha, faço um ponto alto. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas nossas correntinhas de início, na primeira, segunda, na terceira. Vou fazer um ponto baixíssimo e terminar aqui, então, a nossa sexta volta. Vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada na agulha e vou fazer 4 pontos altos aqui, nos nossos 4 pontos altos de base, para iniciar nossa sétima volta. Então, a nossa carreira de número 7, vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha. A gente vai pular a primeira correntinha de início aqui, desse quadradinho, e vem na segunda, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui na próxima, na correntinha do meio, um ponto alto. Três correntinhas, na correntinha do meio aqui, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui na minha correntinha do meio, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha. Na correntinha do meio, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha. E nos meus pontos altos de base aqui, vou fazer um ponto alto para cada um ponto alto de base. Então, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, pulo a primeira correntinha de base, na segunda, um ponto alto. Bom, pessoal, essa é a repetição da nossa volta de número 7. Então, aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima volta. Então, na sétima volta, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Então, já cheguei aqui no finalzinho da minha volta de número 7. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nas primeiras correntinhas de início da volta de número 7 e vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha, vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha e vou fazer aqui três e 4 pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, pulo a primeira correntinha de base e na segunda vou fazer um ponto alto. Vou seguir fazendo sempre 3 correntinhas, uma laçada na agulha, pulando a primeira correntinha de base e na correntinha seguinte fazendo um ponto alto. Pulo a primeira correntinha, na segunda correntinha de base, um ponto alto. 3 correntinhas, pulo a primeira correntinha de base e venho na segunda, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo a correntinha, a primeira correntinha aqui de base do próximo espacinho e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, sempre na correntinha do meio. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e já venho aqui pro meu
bloquinho de pontos altos. E vou fazer aqui um, no seguinte, mais um, no seguinte, mais um, e no seguinte, mais um. Então, um ponto alto para cada um ponto alto de base. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, pulo a primeira correntinha de base, na segunda correntinha, um ponto alto. Então, pessoal, esse aqui é o início da nossa volta de número 8. Na volta de número 8, a gente vai ficar com 2, 4, 6, 7 espacinhos, tá? Então, essa é a repetição da volta do número 8 e eu volto com vocês no finalzinho dela. Então, eu já estou finalizando aqui a minha volta de número 8. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no início da nossa volta de número 8 e contar aqui uma, duas. Na terceira correntinha de início, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui nos próximos pontos altos, que são 4, e vou fazer um ponto alto para cada um ponto alto de base. Então, vou ficar com 4 pontos altos. Então, esse é o início da nossa volta de número 9. Vou seguir aqui fazendo 3 correntinhas, uma laçada na agulha. Venho aqui no nosso primeiro espacinho e vou contar aqui uma, e na segunda correntinha de base, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, pulo o ponto alto e a primeira correntinha. Na segunda correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, na correntinha do meio aqui, um ponto alto. 3 correntinhas, na correntinha do meio, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, na correntinha do meio aqui, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, pulo a primeira, venho na segunda correntinha de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu bloquinho de ponto alto e ponto alto para cada um ponto alto de base, e a gente vai ficar com 4 pontos altos aqui. Dou 3 e 4. Uma, duas, três correntinhas, uma laçada na agulha, venho aqui nas correntinhas de base, pulo a primeira e venho na segunda, um ponto alto. E sigo aqui fazendo essa repetição. Esse é o início da nossa volta de número 9. Na volta de número 9, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos. Então, eu volto com vocês no final da nossa volta aqui de número 9. Já cheguei aqui, então, no finalzinho da minha volta de número 9, eu vou fazer aqui 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui na minha correntinha do meio, do meu último espacinho, vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui e vou contar uma, duas, na terceira correntinha de início, vou fechar minha volta de número 9 com um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui uma correntinha, vou vir aqui onde a gente iniciou, que é nas correntinhas mesmo. Então, aqui já fiz uma correntinha. Vou voltar aqui onde a gente tá sempre fechando, onde a gente tá sempre iniciando e terminando as nossas carreiras, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e vou vir aqui no ponto baixo que a gente acabou de fazer e vou fazer um ponto alto. Volto aqui no ponto baixo de novo e vou fazer o segundo ponto alto. Dou uma laçada na agulha e vou fazer o meu terceiro ponto alto. Então, a gente vai ficar com 3 pontos altos aqui e mais a correntinha no ponto baixo que a gente fez aqui. No ponto baixo aqui certinho. Então, no ponto baixo. Vou fazer agora uma correntinha. Vou vir aqui e vou
vou pular aqui os meus pontos altos, vou vir aqui no meu primeiro espacinho aqui de correntinhas, de 3 correntinhas, e vou vir aqui na minha correntinha do meio. Vou pular aqui a primeira e vou vir aqui na segunda. E vou fechar com um ponto baixo. Vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no ponto baixo e vou fazer os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 2 e 3. Vou fazer uma correntinha. E vou pular aqui o meu próximo espacinho. A gente vai sempre pular um espacinho aqui e vai fazendo o próximo espacinho. Então, pulo esse espacinho aqui de base e venho no próximo espacinho. Tenho a primeira, eu venho na segunda correntinha, que é a correntinha do meio, e vou fechar com um ponto baixo. Vou levantar 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no ponto baixo e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho aqui, pulo esse espacinho de base, venho no próximo espacinho, pulo a primeira correntinha e venho na segunda correntinha, que é a correntinha do meio, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, volto no ponto baixo aqui, 2, 2 e 3 pontos altos aqui, então, na correntinha. Vou fazer uma correntinha. Ai, minha linha pegou um nozinho. Vou fazer uma correntinha, vou pular aqui o meu próximo espacinho de base, venho no espacinho seguinte, pulo a primeira correntinha e venho na segunda. Faço um ponto baixo. Então, está ficando assim a finalização do tampo da nossa capa de liquidificador. Então, eu já fiz aqui mais um detalhezinho desse aqui. Vou fazer uma correntinha, vou pular aqui o espacinho de base, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho no ponto baixo e vou fazer aqui os 3 pontos altos. Então, 2, mais um aqui, 3. Vou fazer uma correntinha, vou pular aqui os meus 3 pontos altos aqui de base e vou vir aqui a primeira correntinha. Venho na correntinha do meio do meu primeiro espacinho aqui, depois desses 4 pontos altos. Vai ficar assim. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E vou seguir agora fazendo a repetição aqui de 3 pontos altos. 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo o espacinho de base, venho no próximo espacinho, pulo a primeira correntinha e venho na segunda, que é a correntinha do meio. Então, pessoal, a gente já está repetindo esse aqui. A gente já está repetindo aqui, então, de novo, a mesma coisa aqui. Aí, a gente vai dar a volta agora total, e quando chegar aqui no finalzinho, pra gente terminar essa volta, então, de número 10, que é o arremate do tampo da capa de liquidificador. Então, eu já terminei aqui a minha volta de biquinho, em volta do meu tampo da minha capa de liquidificador. Tem um espacinho aqui, eu vou pular e vou vir aqui no próximo espacinho. Vou pular a primeira correntinha de base, vou vir na segunda. Ah, perdão, deixa eu ver se eu já fiz a minha correntinha depois dos 4 pontos. Fiz aqui, então, agora, minha correntinha. Venho aqui na minha correntinha de base e vou fazer um ponto baixo. E já venho aqui na nossa correntinha de início com o ponto baixíssimo, fecho. E vou pegar mais uma laçadinha aqui só para ficar bem firme e vou cortar aqui essa linha. Então, finalizada aqui o tampo da nossa capa de liquidificador. Agora, a gente vai iniciar a saia, o corpo da capa.
Então, o corpo da nossa capa do liquidificador agora vai ficar para um próximo vídeo. O tampo da nossa capa de liquidificador aqui ficou com 19 centímetros de diâmetro. E depois a gente faz, então, no próximo vídeo, o início e a finalização do corpo da capa, da capa de liquidificador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Fique todo mundo com Deus e até um próximo vídeo.